Olá, mulheres, aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos terminar o capítulo de número 1 do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. Capítulo 1, Como não ser guiado pelos seus sentimentos. Testando as emoções. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Salmo 7:9. No Salmo 7:9, em Apocalipse 2:23, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Lemos que Deus é um Deus que sonda as emoções. O que a palavra sonda significa neste contexto? Significa testar até ser purificado. Há alguns anos, quando eu estava orando, Deus me disse: Joyce, vou testar suas emoções. Eu nunca havia ouvido nada assim. Eu não sabia nem mesmo que esses versículos estavam na Bíblia. Então segui em frente. Cerca de 6 meses depois, de repente, minha vida emocional virou um caos. Eu chorava sem motivo algum, tudo feria meus sentimentos. Pensei, o que está acontecendo comigo? Qual é o problema? Então o Senhor me lembrou de que Ele havia me dito anteriormente, vou testar as suas emoções. Ele me levou ao Salmo 7:9 e Apocalipse 2:23 e fez com que eu entendesse o que Ele estava fazendo para o meu próprio bem. Independentemente de quem você é, haverá períodos em que você se sentirá mais emotivos que o normal. Você pode acordar certa manhã e sentir vontade de desmoronar e chorar sem motivo algum. Isso pode durar uma semana ou mais que isso. Você pode pensar, o que está acontecendo comigo? Durante esses períodos, você precisa tomar cuidado, porque seus sentimentos ficarão feridos com muita facilidade. A mínima coisa provocará suas emoções. Houve momentos em minha vida em que eu ia para a cama orando, me sentindo calma como nunca, e acordava na manhã seguinte como se tivesse ficado acordada a noite inteira roendo as unhas. Eu me levantava com um humor tão desagradável que se alguém se aproximasse de mim ou cruzasse comigo, eu tinha vontade de bater nessa pessoa. O que devemos fazer quando começamos a nos sentir assim? Em primeiro lugar, não devemos começar a sentir condenação. Número 2, não devemos sequer tentar entender o que está acontecendo. O que devemos fazer é simplesmente dizer, este é um daqueles momentos em que minhas emoções estão sendo testadas. Vou confiar em Deus e aprender a controlá-las. Como você e eu vamos aprender a nos controlar emocionalmente se Deus não permitir que passemos por alguns momentos de provação? Lembre, a Bíblia diz que Deus nunca permitirá que venha sobre nós mais do que podemos. 1 Coríntios 10:13. Se o Senhor não permitir que esses tempos de provação venham sobre nós, nunca aprenderemos a lidar com Satanás quando ele os trouxer sobre nós. E ele fará isso, mais cedo ou mais tarde. As emoções e a fadiga. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis 19:4. Sempre ouvi dizer que depois que uma pessoa passa por um momento em que suas emoções estão em alta, ela geralmente sairá desse período com as emoções em baixa. Vemos isso na vida do profeta Elias no livro de 1 Reis. Certo dia ele estava no Monte Carmelo fazendo os profetas de Baal de bobos, clamando por fogo do céu no ápice de suas emoções. No dia seguinte, nós o vemos no deserto, sentado debaixo de um zimbro, pedindo a Deus que o deixe morrer porque ele está se sentindo deprimido. Na minha própria vida, percebi que quando ministro em uma série de reuniões, gasto tudo que tenho espiritual, emocional e mentalmente, orando pelas pessoas e suprindo a necessidade delas. Fico muito entusiasmada quando vejo o que Deus está fazendo por meio dessas reuniões, das minhas transmissões pelo rádio e pela televisão, e em outros projetos com os quais estamos envolvidos. Mas depois, quando volto de alguma coisa tão empolgante para a vida diária normal, é praticamente demais para que eu possa suportar. Quem quer passar de expulsar demônios em um dia para as tarefas domésticas normais no dia seguinte? Em geral pensamos, se eu pudesse ficar para sempre com as minhas emoções em alta assim. Mas Deus sabe que não poderíamos suportar isso. Muitos altos e baixos emocionais nos esgotam emocionalmente, mental e fisicamente. Quando voltava para casa depois dessas viagens ministeriais, eu não conseguia entender o que estava errado comigo. Eu andava pela casa repreendendo Satanás, mas a única coisa errada era que eu estava cansada, física,
mental e emocionalmente esgotada. Eu precisava descansar e me recuperar. Quando você ficar assim, não faça como Elias e não censure a si mesmo. Não comece a pensar que pessoa infeliz sou eu. Não fique lamentando e gemendo, lembrando como você era feliz ontem e como se sente péssimo hoje. Não comece a reclamar com o Senhor dizendo quanto você se sente inútil. Você sabe o que eu faço quando fica assim? Digo, Senhor, estou me sentindo para baixo agora, então preciso apenas descansar e me recompor novamente. Vou passar algum tempo contigo, Senhor, e deixar que tu me fortaleças. O transtorno bipolar. O termo psicológico usado para descrever as pessoas que passam de um extremo emocional para o outro é transtorno bipolar. Uma jovem em uma de nossas reuniões me disse certa vez que seu marido sofria de transtorno bipolar. Ela disse que durante 3 meses ele ficava com as emoções em alta e era realmente criativo. Nos negócios, ele comprava e vendia, investia grandes somas de dinheiro e conquistava um tremendo sucesso. Quando suas emoções desciam, ele entrava em uma depressão profunda que podia durar até 6 meses. Houve um tempo em que a medicina só mencionava o aspecto da baixa das emoções das pessoas vítimas de transtorno bipolar. Quando elas estavam com as emoções em alta, nada era feito por elas. De acordo com um artigo que li há pouco tempo, descobriu-se atualmente que é importante tentar fazer com que as emoções que estão em alta venham para baixo. Os especialistas estão aprendendo que a chave é o equilíbrio. Sempre aplaudimos as pessoas cujas emoções estão em alta e criticamos aquelas cujas emoções estão em baixa. Atualmente, ambos os extremos estão errados. A maioria de nós nunca teremos problemas de transtorno bipolar, mas podemos aprender um princípio com a maneira como essas pessoas são tratadas e podemos entender que não basta apenas resistir à depressão, mas que precisamos também resistir à tentação de ficarmos tão empolgados emocionalmente a ponto de ficarmos exaustos e nos tornarmos uma presa para o diabo. Nenhum de nós pode viver no topo da montanha o tempo todo. Haverá dias em que estaremos em cima e outros dias em que nos sentiremos embaixo. As emoções são estáveis e elas flutuam normalmente sem razão aparente. O que precisamos aprender é como administrar os dois extremos. Uma coisa importante para ter uma saúde emocional estável é a honestidade, consigo mesmo e com os outros. Descobri que é melhor para mim e para minha família se eu for honesta com eles sobre o que está acontecendo comigo. Nesses momentos, quando eu sentia que estava escorregando em direção à raiva, à depressão ou para qualquer emoção negativa, eu dizia à minha família: as minhas emoções estão confusas hoje. Então, se eu ficar quieta, não prestem atenção em mim por algum tempo. Precisamos nos lembrar de que o que escondemos ainda tem poder sobre nós. Mas quando trazemos as coisas à luz, elas começam a perder o poder imediatamente. João 8,32 nos ensina que a verdade nos libertará. Tiago 5,16 nos encoraja a confessarmos os nossos erros uns aos outros para que possamos ser curados e restaurados a uma atmosfera espiritual de mente e coração. Descobri que se eu tentasse proteger minha reputação espiritual fingindo que não havia nada de errado comigo, tudo que isso fazia era gerar confusão em toda a família. Eles poderiam começar a imaginar que eu estava zangada com eles por algum motivo. Então eles ficavam angustiados, tentando chegar a uma conclusão sobre o que poderiam ter feito para me irritar. Todos nós ficávamos muito melhor se eu simplesmente dissesse a verdade. Tentei aprender a ficar quieta durante esses períodos. Quando estamos emocionalmente irritados, temos a tendência de dizer coisas que lamentamos depois. Temos uma responsabilidade para com os membros da nossa família e com os outros com quem passamos muito tempo. Evitar que eles fiquem imaginando o que está acontecendo conosco. Eis um bom exemplo. Uma das colaboradoras da nossa equipe de trabalho, que geralmente é muito falante e entusiasmada, de repente ficou calada e quase introvertida. Vários dos outros membros da equipe notaram isso e se aproximaram de mim e de Dave perguntando: o que está acontecendo com ela? Eles acharam que ela estava zangada com alguma coisa ou com alguém da equipe itinerante. Quando falei com ela, descobri que ela estava simplesmente com alguns problemas de saúde. Havia feito alguns exames médicos recentemente e estava aguardando ansiosamente os resultados. Ela disse: sempre fico calada e apenas oro quando estou tendo de lidar com alguma coisa deste tipo. Eu lhe disse que ficar quieta e orar era a coisa certa a fazer, mas que seria bom da próxima vez apenas mencionar para todos que estava tendo problemas pessoais e que não tivéssemos pensamentos errados se ela nos parecesse calada.
Fazendo isso, ela poderia impedir que o diabo colocasse coisas negativas na imaginação das outras pessoas a respeito da situação. As pessoas nos respeitam quando somos abertos e diretos. Aprendi essa verdade com minha família e ela nos poupou muita ansiedade. Lembre que o diabo usará as nossas emoções para nos colocar debaixo de culpa e condenação, mas Deus costuma usá-las para nos testar ou nos provar, para que saiamos das nossas crises emocionais mais fortes e mais capazes de controlá-las do que nunca. O truque é aprender a não ceder às emoções ou satisfazê-las. Passei muitos anos em altos e baixos emocionais, mas agora sou uma pessoa muito estável. Deus nos ajuda à medida que continuamos confiando nele e seguindo a direção do Espírito Santo. O preço por satisfazermos as emoções. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. A Amplified Bible nos diz que nesse mesmo versículo que viver segundo a carne é servir aos apetites e impulsos da natureza carnal. Ora, todos nós já frequentamos banquetes e outros eventos onde fomos servidos. É sempre divertido ser servido, ter nossas necessidades atendidas imediata e totalmente por outra pessoa. Mas sempre há um preço a ser pago por esse tipo de serviço. O mesmo acontece na área das emoções. Há um preço que teremos de pagar para nos colocarmos na posição de servir aos desejos e às exigências de nossas emoções, o que a Bíblia chama de nossa carne. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Isso significa que se você e eu conseguirmos os ditames e as exigências da nossa carne, nossas emoções desenfreadas, teremos um preço a pagar. Por quê? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos 8:7. Parte do preço que devemos pagar por servir às nossas emoções é não sermos capazes de viver a vida cheia do Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos 8:5. A Bíblia ensina claramente que a carne se opõe ao Espírito e ao Espírito se opõe à carne. Eles são continuamente antagônicos e isso significa que não podemos ser guiados por nossas emoções e ainda sermos guiados pelo Espírito Santo, de modo que temos de fazer uma escolha. Ora, quando a Bíblia diz que aqueles que servem às suas emoções não podem agradar ou satisfazer a Deus ou ser aceitáveis a Ele, ela não quer dizer que Deus não as ama. Você e eu podemos estar em uma terrível crise emocional e ainda sermos amados pelo nosso Pai Celestial. O fato de estarmos com problemas emocionais não significa que não vamos para o céu. Significa apenas que Deus não está satisfeito com o nosso estilo de vida. Por quê? Porque isso coloca Deus em uma posição na qual Ele não pode fazer por nós o que gostaria de fazer. Como mencionei anteriormente, todos nós queremos que nossos filhos sejam abençoados e desfrutem nossa herança. Mas se um de nossos filhos optar por seguir um estilo de vida de sensualidade desenfreada, não ficaremos inclinados a confiar a nossa herança a ele, porque sabemos que simplesmente ele a esbanjará e a desperdiçará em uma vida desordenada, satisfazendo a concupiscência da carne. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus não se agrada com aqueles que vivem segundo a carne, em vez de viverem segundo o seu espírito, creio que Paulo quer dizer que não pode ser confiado a eles o melhor de Deus. Nós não vamos terminar o capítulo número 1 hoje, porque senão o nosso áudio vai ficar muito grande. Então, no próximo áudio, nós terminamos o capítulo número 1. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente com você.